Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos do interesse da sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar pelo canal 21 da NET e pela TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a grata alegria de estarmos recebendo aqui o ilustre advogado, Dr. Jamil Gonçalves do Nascimento, que já foi presidente da 5ª subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil de Araraquara e hoje é conselheiro estadual da Seccional de São Paulo. Muito obrigado pela presença, Dr. Jamil. E gostaríamos de já engatar nossa primeira pergunta. Existe hierarquia entre o advogado, o juiz, os promotores, enfim, quando a audiência se inicia, se instala, há quem é mais hierarquicamente superior ao outro? Bom, primeiramente, eu que agradeço o convite de estar aqui, é uma honra estar participando deste programa, que eu sei que já está ganhando audiência já na nossa cidade e também em São Carlos. Bom, na verdade, hierarquia não existe. Advogado, juiz, promotor, delegado de polícia, eles têm que ter entre si apenas o respeito. Hierarquia não há, até porque todos fazem parte daquele tripé da justiça. Então, o primeiro ponto que a gente pode deixar bem claro, o que existe é uma hierarquia. É claro que o advogado dentro de uma audiência, ele deve respeitar o juiz da mesma forma que o juiz também deve respeitá-lo. É eu digo, o dever de urbanidade. Eu falo dever porque é uma coisa que não pode ser transigido aí, tá certo? Então, dentro de uma audiência, eu tenho o juiz que preside essa audiência e o que tem entre o advogado e o juiz é aquele respeito. Hierarquia não há. Ninguém é mais do que ninguém nessa esfera. Então, já que nós falamos sempre para muitos jovens advogados, nossos alunos que estão aí ingressando na carreira jurídica e tudo mais, nós podemos dizer que o comportamento dele em uma audiência tem que ser de igual para o juiz, mas guardando-se as devidas proporções de que o juiz preside, ele participa, mas tem que haver sim um respeito mútuo. Sim, é por isso que eu digo que o advogado, quando ele entra numa sala de audiência, a primeira coisa que ele tem que conhecer é o direito dele. Ele tem que conhecer o estatuto dele, advogado, quais as prerrogativas, quais os deveres éticos, a lei que rege também a magistratura, deve conhecer também o direito do juiz, as prerrogativas do juiz, as obrigações que o juiz tem como juiz e respeitando, claro, o respeito, a educação, ela cabe em todo e qualquer lugar. Então, o advogado, ele não precisa ter receio do juiz. Ele não precisa ter o receio que vai desagradar o juiz. Pelo contrário, ele tem que saber exatamente o que ele está fazendo naquela audiência. Portanto, é aconselhável que o advogado, um jovem advogado principalmente, que ao ingressar dentro de uma sala de audiência, ele conheça exatamente o direito dele, até onde vai o direito dele, advogado, até onde vai o direito do juiz como presidente daquela audiência, também como autoridade da audiência, e o direito do cliente dele, para que ele não saia daquela audiência desmerecido. Então, Jamil, nós estamos verificando, o senhor está portando aqui o Estatuto da OAB e o Código de Ética do Advogado. Fala um pouquinho, principalmente para esse nosso jovem advogado e também para o mais antigo, que sempre tem que estar estudando, né? A importância de conhecer esse que é uma lei federal. Sim, o Estatuto do Advogado é uma lei federal e, como tal, é o que rege a profissão do advogado. O bacharel em Direito, aquele aluno que ingressa numa faculdade, ele não entra na faculdade para dizer, eu vou ser advogado. Não, ele ingressou na faculdade, ele pode ser o juiz, ele pode ser promotor, ele pode ser delegado de polícia, pode ser advogado. Para tudo depende de concurso, ele vai ter que prestar um concurso. A ordem não é diferente, ele vai prestar também um concurso para ingressar na ordem. Mas quando ele estiver ingressando, estiver entrando na ordem, ele tem que conhecer muito o Estatuto. Nosso Código de Ética e Disciplina, que estabelece
a ética entre advogados, a ética, a conduta do advogado para com o cliente, para com o seu outro colega. Sim, o que traça praticamente a educação do advogado. E a prerrogativa, que ela vem traçada aqui como regra, o artigo 7º do Estatuto, traz uma série de regras e uma série de situações em que o advogado tem que conhecer. Ele tem que conhecer para poder trabalhar bem para o cliente dele, para deixar o cliente dele tranquilo. Porque é muito triste um advogado que entra numa sala de audiência e não sabe defender o interesse do cliente dele, ou quando o cliente dele é desmerecido, ele não sabe o que fazer. Porque a prerrogativa não é direito do advogado. Prerrogativa é o direito do advogado exercer a profissão dele e de defender o cliente. Então, é importante que os estudantes de direito carreguem com ele, comece desde o primeiro ano, comecem da mesma forma que eles estão iniciando com um curso de introdução ao direito, de ciência ao direito, que eles também conheçam um pouco a casa que um dia pode ser dele, que é a casa do advogado, que é a nossa instituição. Portanto, ele tem que conhecer o estatuto, leia o estatuto. Muita confusão é feita entre estatuto, regimentos e código de ética. Está tudo dentro do nosso código, do nosso estatuto. Nós temos dentro da nossa instituição as comissões que analisam situações. Temos comissões de ética e temos o Tribunal de Ética. Comissão de ética, o que muitos confundem, é a comissão que estamos na subseção. A subseção tem a sua comissão de ética, enquanto a OAB seccional ela tem o Tribunal de Ética, cuja 8ª turma é Araraquara. Da mesma forma, temos também a comissão de prerrogativa. A comissão de prerrogativa em São Paulo, que na administração Durso ela vem sendo muito atuante, tem por finalidade receber as reclamações feitas contra autoridades que violaram prerrogativa. Então, o advogado, o jovem, o estudante, ele tem que saber que ele tem o respaldo. Quando ele exerce com dignidade a profissão dele, ele tem que saber que ele tem o respaldo da ordem que vai protegê-lo, que vai atendê-lo quando ele necessita. Portanto, para isso nós temos a Comissão de Prerrogativas em São Paulo, que recebe as reclamações, que julga o processo. É um processo que garante ao acusado a amplitude de defesa. É importante porque ele também não pode fazer, a autoridade que viola a prerrogativa, ela não pode fazer a defesa só, ela precisa contratar advogado. E no final vem o julgamento do próprio pleno, onde estabelece se é um caso de tomar uma providência mais drástica contra aquela autoridade ou se é um caso de desagravo público. O senhor falou uma coisa interessante, nós vamos falar bastante das prerrogativas, tem uma lei, que inclusive tem uma notícia interessante, a origem dessa lei, do projeto de lei, na verdade, mas o senhor disse uma coisa interessante. Então, quer dizer, se um juiz de direito viola uma prerrogativa do advogado, ele, para se defender, ele vai ter que contratar um advogado? Sim. Se o juiz ele violar a prerrogativa do advogado e ele receber uma representação dentro da comissão de prerrogativa, ele vai ter o direito de defesa. Ele vai ser notificado para apresentar a defesa dele no prazo de 15 dias, mas só pode fazer a defesa através de advogado. Ele tem que contratar um advogado para defendê-lo. Passa a ser uma situação deveras interessante. Eu me lembro, na minha época de estudante, num estágio que nós estávamos fazendo, participando de uma audiência, um advogado chegou, era uma juíza substituta, falou, a juíza muito tranquilamente, ela era pequena e o advogado era muito grandão, ela disse: o senhor, por favor, se comporte, porque senão nós temos vários estudantes aqui, eu convidarei o senhor a se retirar. Então, quer dizer, ela teve muita elegância, né? Então, nós temos que conhecer os nossos direitos, mas também temos que saber dos nossos deveres como advogado. Claro, nós temos que conhecer os nossos limites. É portanto que o advogado tem que ser um profundo conhecedor, não só do estatuto dele, como do direito do cliente dele, conhecer a lei orgânica da magistratura, porque as mesmas penalidades que nós advogados temos, o magistrado também tem.
E, logicamente, que num caso de representação de um juiz por violar uma prerrogativa do advogado, o que ele vai precisar fazer? Contratar um outro advogado para fazer a defesa dele e falar, olha, não é nada disso. É uma situação sui generis. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos retomando o programa Nosso Direito, que tem o interesse de discutir temas jurídicos do interesse da nossa sociedade. Você quer participar com a gente? Fale com a gente através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 16 3301 7173 ou 3301 7129. Dr. Jamil, um advogado em uma audiência ou em uma delegacia, enfim, ele teve as suas prerrogativas violadas pela autoridade, quer seja um juiz, quer seja um delegado de polícia, enfim. Como ele deve proceder, como a Ordem dos Advogados do Brasil o auxiliará nesse procedimento? Bom, no final do ano, a Comissão de Prerrogativa da OAB de São Paulo, em parcerias, ela lançou uma cartilha de prerrogativa para o advogado e que encontra-se disponível nas subseções. Essa cartilha traça o caminho que o advogado deve tomar quando ele tem uma prerrogativa dele violada, por qualquer autoridade. Não precisa ser um delegado de polícia, pode ser um juiz, pode ser um vereador, pode ser qualquer autoridade que se julgue autoridade e violar a prerrogativa, ela será representada. O advogado, ele deve, em primeiro lugar, procurar na subseção o presidente da subseção ou o presidente da comissão de prerrogativa. Na falta, não encontrando, ele deve se dirigir até a Comissão de Prerrogativas de São Paulo. Ele vai formular uma representação, que é uma simples petição, narrando aqueles acontecimentos e dizendo que ele se sentiu prejudicado em virtude do ato praticado pelaquela autoridade. A comissão vai receber essa representação, vai notificar, vai autuar, montar um processo, vai nomear um relator, um assessor da comissão, e esse assessor vai notificar aquela autoridade para que ela apresente a defesa. Para a apresentação de defesa, a autoridade tem que contratar um advogado, senão não adianta ela querer fazer defesa, ela vai ser julgada rével. Se for rével, a ordem nomeia um advogado que vai funcionar como curador daquela autoridade, portanto, garantindo a ela o amplo direito de defesa. E, no final, o relator vai dar um parecer e se enquadrar dentro realmente da violação da prerrogativa, um daqueles itens do artigo 7º do nosso Estatuto, automaticamente será deferido o desagravo público para o advogado e se tiver alguma outra providência a ser tomada, como, por exemplo, uma violação mais grave, um abuso de autoridade, a própria ordem fará uma representação à corregedoria e também ingressará com a medida penal competente contra aquela autoridade. O senhor falou do desagravo. Como é essa situação, o desagravo? O que é, como ele é feito? O desagravo público é um direito que o advogado tem de mostrar à sociedade que ele foi, durante o exercício da profissão dele, ele teve a prerrogativa dele violada,
a imagem dele foi manchada perante o cliente dele ou perante outros colegas e tudo mais. É um direito que ele tem de levar, através da instituição de classe, à sociedade e a todos os órgãos que aquilo foi uma ilegalidade, que aquilo foi uma irregularidade. E o desagravo é feito numa audiência pública e no governo, na administração Durso. Ele passou isso para não mais interno, como se faziam antigamente, dentro dos nossos auditórios e tudo mais, é feito em praça pública. Se possível, na frente daquele órgão público onde ocorreu aquela violação da prerrogativa. Com um chamado aos advogados, um convite aos advogados, um convite à população e todas as autoridades. Inclusive, a autoridade que praticou a violação, ela também é convidada a participar, que ela também poderá falar nesse desagravo. Mas o desagravo é a forma encontrada que a ordem tem para mostrar ao público, para mostrar à população que o advogado, no exercício da profissão dele, no exercício da atividade dele, como munus público que ele exerce, ele teve uma prerrogativa dele violada e que aquilo foi punido pela ordem. Bom, nós temos a informação de que há, tramitando no Senado, um projeto de lei que já teve a aprovação da Comissão de Justiça e também já passou pela Câmara dos Deputados. Fale um pouquinho desse projeto de lei, porque acho que o senhor tem assim, uma certa culpa nesse projeto. Na verdade, a ideia do projeto de lei que torna crime, tipifica como crime a violação de prerrogativa, nasceu também na administração do Durso no primeiro encontro que nós tivemos de presidentes em Atibaia. E naquela reunião, naquele momento, também o presidente deu autorização para que todos os presidentes enviassem propostas, projetos, para que isso agilizasse um pouco mais. E à época, como eu era presidente da subseção de Araraquara, eu comecei a pegar todos os projetos e colocar aquilo no papel e fui conversar com o então deputado Marcelo Barbieri, que me recebeu, na época, de braços abertos. E em conversa nós começamos a traçar em duas mãos, depois em outras pessoas nos auxiliando, um projeto de lei. E o Marcelo Barbieri levou esse projeto de lei e foi o projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e também pela Câmara dos Deputados. E hoje esse projeto está no Senado para ser aprovado. Tem que ser aprovado, porque nós estamos no ano de eleição e nós temos uma troca da casa, e se tiver alguma emenda, isso volta tudo abaixo. Então, se amanhã esse projeto for aprovado, e eu acredito que será, e se transformar a lei, a violação da prerrogativa como sendo crime, tipificado no Código Penal, os advogados araraquarenses podem se sentir orgulhosos de dizer, olha, o projeto de lei saiu de Araraquara. É o de Araraquara que foi aprovado e o deputado de Araraquara que é o autor dessa façanha. E esse projeto traz algumas características? Fala alguma coisa do que é assim de mais importante que o senhor entende de inovação dentro do projeto. Olha, veja bem, uma grave violação de prerrogativa do advogado é quando o advogado quer despachar com o juiz, quer despachar uma petição com o desembargador e não é recebido. Ele procura essa autoridade porque ele está trabalhando, ele deve ser recebido por ela não pode se negar. E numa hipótese dessa, se o juiz não recebe o advogado para despachar aquela petição, o advogado pode processar, a ordem vai processar aquela autoridade, aquele juiz, e ele vai ser obrigado, durante o processo, a contratar um advogado para fazer a defesa dele. Então vai ficar uma coisa muito interessante, porque nós vamos aumentar a nossa, como se diz, vamos aumentar o nosso trabalho, né? Vai aumentar o emprego, vai aumentar o trabalho do advogado e o juiz tendo que procurar um escritório, chegando no seu escritório, falando, doutor, olha, eu violei a prerrogativa de um advogado, estou sendo processado. O senhor faz a minha defesa? Aí vai ficar a seu critério. Faço a defesa ou não faço a defesa? Então, eu acho a grande importância é essa. E o momento ali é um momento em que
um advogado vai estar fazendo a defesa de uma autoridade que violou uma prerrogativa de um outro advogado e que já teve um tramitar de um inquérito policial relatado e já existe uma denúncia. Então, portanto, os juízes, eu acredito que juízes, delegados, promotores, aqueles que são desavisados e que violam prerrogativas, vão ficar um pouquinho mais espertos e não vão mais violar a prerrogativa do advogado. Estamos chegando ao final, gostaria de agradecer demais a você, nosso telespectador, de toda segunda-feira, às 22 horas, e os outros horários em que há a reprise do nosso programa. E gostaria de devolver a palavra ao nosso ilustre convidado, Dr. Jamil Gonçalves do Nascimento, para suas considerações finais. Bom, meu amigo, eu agradeço muito essa oportunidade. É sempre bom falar um pouco sobre a ordem. Eu sou um advogado apaixonado pela minha profissão e pela minha instituição. Agradeço essa oportunidade, espero ter podido contribuir um pouco para os alunos, para as pessoas que têm interesse também na nossa classe. Muito obrigado, Dr. Jamil. E para você, voltamos a semana que vem com mais um programa Nosso Direito. Até lá!